Olá, bom dia a todos. É um prazer recebê-los em mais um webinar da Britcham. A Britcham é a Câmara Britânica de Comércio e Indústria no Brasil. Para quem não me conhece, eu sou o Aldo Macri. Atualmente estou como diretor da filial Paraná da Britcham. A missão da Britcham é ser referência na comunidade empresarial Reino Unido-Brasil, propiciando um fórum para incrementar o comércio bilateral, investimentos, serviços e relacionamentos. A Câmara está presente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Como associado à Câmara, isso te possibilita networking com executivos de alto poder de decisão no Brasil e no Reino Unido, além da participação em comitês setoriais e grupos de discussão, que atuam em diversas frentes, conforme amplamente exibido no slide de abertura, aqui é o evento, desse webinar, e também participar de áreas como líderes que encabeçam diversas áreas dentro das suas organizações e seus setores. Para saber mais sobre cada um, basta visitar o site da Câmara Britânica, que é o www.britcham.com.br. Acho que é uma satisfação enorme trazer esse webinar hoje aqui para vocês. Acho que um tema totalmente em voga no momento atual, as crises e oportunidades de comunicação na era da desinformação. Dando sequência, eu gostaria de agradecer aos associados mantenedores da Britcham, cujas marcas estiveram amplamente divulgadas no slide de abertura. Gostaria de agradecer também ao Adam Patterson, que é o diretor adjunto da Britcham Paraná, e que auxiliou diretamente na organização desse evento, desse webinar. Gostaria também de agradecer ao time da Câmara Britânica, pelo suporte necessário à realização desse evento, e também aos nossos ilustres convidados, a Lorena Nogaroli, que é sócia proprietária da Central Press. A Central Press é uma organização que é associada à Britcham, da filial Paraná. Então, ficamos muito felizes por propiciar esse espaço à Central Press. E agradecer também ao Joshua Van Hout, que é CEO da Brazil Agency, que vai estar com a gente também como palestrante do evento. Então, obrigado por estarem conosco. Para dar andamento à abertura do webinar, eu gostaria de apresentar os nossos convidados. Eu passo a palavra agora para o Adam, que fará a introdução dos nossos convidados e dará sequência aqui à introdução do webinar. Contigo, Adam. Obrigado, Aldo. Bom dia a todos. Good morning, ladies and gentlemen, and good afternoon to our colleagues watching and taking part in the UK. Obrigado a todos por tuning in hoje. É ótimo estar aqui com vocês em mais um excelente webinar da Britcham Paraná. Grande honra para mim ser o cônsul honorário do UK aqui, também diretor junto da nossa grande Câmara Britânica no estado também. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer meu amigo e diretor regional Aldo pela abertura e liderança da Câmara aqui, toda a equipe da Britcham pelo apoio à organização, hat-tip em especial a Clara, e claro, nossos fantásticos palestrantes pela aceite do nosso convite. E fico feliz em especial, pois hoje o tema não é somente quente e pertinente no cenário atual, como Aldo bem comentou, mas também que vamos ter nossos amigos da Central Press, que realmente são uma grande parceira do consulado aqui junto conosco. Eles são referência na internacionalização no Reino Unido, e é ótimo que eles são membros-chave da Britcham também. Agora, antes de dar início, são alguns pontos de housekeeping. O evento de hoje está sendo transmitido ao vivo através do Zoom e também no canal de Britcham no YouTube. Esse webinar terá a apresentação de 2 palestrantes, seguido de uma sessão de Q&A para perguntas do audience. As perguntas somente podem ser enviadas através da ferramenta Q&A da plataforma Zoom. Não serão consideradas perguntas feitas no YouTube, pois essa interação é exclusiva para aquelas que estão no Zoom. O acesso à plataforma é gratuito, pode ser feito através do link disponibilizado no chat do YouTube. Ao perguntar, pedimos só a gentileza de mencionar o nome da empresa antes da pergunta para fins de identificação. Haverá uma curadoria das perguntas realizadas e visto que há uma restrição de tempo hoje, desde já pedimos desculpas para perguntas que eventualmente não sejam abordadas e respondidas. Mas com certeza podemos ter conversas follow-up também. Sem me prolongar muito mais, porque estou bastante animado em escutar e acompanhar também os papos de hoje, eu gostaria de apresentar nossos palestrantes que estão joining us diretamente de Londres. Temos a amiga Lorena Nogarali, sócia proprietária da Central Press, especialista em marketing e excelência em serviços e gestão de crises. And my friend Joshua Van Hout, CEO da Brilliantly Named Brazil, uma consultoria internacional de estratégia
e comunicação. Muito obrigado. E agora, dando um kick-off aqui, vamos ter uma apresentação do Joshua, que gravou para a gente ter em inglês e português. Muito obrigado. Well, there's no one common type of crisis in the UK, but we are very much seeing an emerging trend of where businesses are over-promising. So we believe that this is particularly in relation to what we call ESG. It's a common buzzword in the UK, which stands for environmental, social, and governance. And businesses, especially the larger ones, are really having to adhere to this ESG in order to either comply with legislatures, so businesses in financial services, in healthcare, and also as well as consumer expectations to do better along the lines of environmental practices, social practices, and general governance. This generally means businesses having to reduce their carbon footprint, treat staff better, and showcase diversity as an example. But many businesses are struggling, and as a result, we're seeing sometimes businesses intentionally or accidentally making mistakes and putting out false information. And ultimately, this means that businesses are potentially risking their business, their reputation, because of this this movement. And this is becoming a big problem because consumers themselves are smart, they're empowered, and they do their homework. So this means that businesses are being found out, which is creating great potential crisis. Yeah, no, absolutely. I mean, I think that at the end of the day, you need to be upfront and honest about what you as a business can do. Now, you take a business like McDonald's. McDonald's is a huge business, and they're not going to be able to change overnight and adhere to ESG, but they're doing a fantastic job, in my opinion, in going at a good pace. And remember, McDonald's being a big business, even a little move to make something small and a little bit more environmentally better makes a big difference to the global population. But they're not trying to overpromise things, whereas other businesses are overpromising. They feel that they're under pressure to make changes quickly, but they're not going at the pace that they need to, and not putting the investment in. So this is what we call corporate greenwash or corporate wash, where businesses are putting out sometimes fake or overambitious information. And this is where we see the biggest problem in the UK. So as an example, and there is this new breed of younger businesses that are trying to appeal to younger audiences that really do care about the environment, about the ingredients that they eat, that are put into products. And also the fact of the matter is that their staff need to be treated well. I think that consumers in the UK are very savvy that about the treatment of others, and that if given the choice between a business that treats their staff well and a business that doesn't, they're always going to go for the business that treats their staff fairly. So as an example, there's a very successful brewery in the UK called Brewdog, and Brewdog is they make very good products. They have their own cell phone pubs all around the UK, in fact, in many places around the world. And they position themselves as fun, ethical, treat people fairly, even have ads which focus on diversity.
but they have a CEO who was found out, and he was found out for being a bully of his own staff. So overnight, the brand's reputation was really ruined, you know, and then all these stories have come out of the CEO of really treating staff unfairly or poorly. So you can see that businesses now are under scrutiny. They have to deliver what they promise, and they have to really, they can't hide behind any rhetoric anymore or any statements. The word I use is genuine. You know, businesses need to be genuine in their intent. And if you go out there saying that you're a brand that believes in and practices diversity, then you have to do it. And if you don't, you will be called out. There's no hiding anymore. Think of it that, you know, your customers are now influencers, and your staff have amazing platforms to tell others if things are actually going in the right direction. We have social media, we have websites such as Glassdoor, and you know, it doesn't take much for a customer or for a potential staff member to look at Glassdoor and realize that what a business is promising is not what they're actually delivering. There is no spin, there's no hiding when it comes to crisis management. You will be found out if you try to cover something up. And if you do try to cover it up, it would put your brand or your business in even a worse situation. Brands can lose the faith of their even most loyal customers overnight. And we have seen customers creating lists of banned brands because they no longer fit in with their personal code of ethics. And I think that's a really important point, that people do have, for the most part, they're not just looking at the cheapest anymore, that they actually want to buy brands and spend money with brands that fit in with their code of ethics, you know, whether they be environmental, whether they treat people fairly, whether they give money to charity and support the causes that they want. And if they start to violate those truths and that trust that people have within their brands, then, you know, businesses, and we have seen this in the UK, can lose their business overnight. It happens incredibly quickly. And I should say in the UK that COVID has opened up a can of worm of crises that, you know, we have seen because of, you know, lack of funding and lacking of businesses started to treat people badly, trying to override government rulings and legislation. And, you know, if you read the UK newspapers now, you'll see that even the government tried to do that. You know, even the Prime Minister himself were trying to override things. And this has created crises for organizations around the UK. But, you know, at the same time, errors do happen, but good crisis management is having the systems in place to admit as quickly as possible when you've made a mistake, when you're wrong, to show sympathy when required. So if you've made mistakes, if people have been hurt, then you show the sympathy, and to outline the procedures that you as an organization are doing to make changes to make sure that it never happens again. Yeah, I think that fake news can put a business or an organization on the back foot, and it's incredibly hard to stop when it's replicated. So fake news can start off with a small source, whether it be even a social media or a blog post, and then it gets picked up by the media, local media, national media, and even international media. And we've had clients where we've really helped to mitigate the risks involved with fake news. The first thing is that you need, if you do identify a source of this, that you need to stop it right away. So you need to have the tools in place to identify, you know, the source as quickly as possible. So having technology to identify, to monitor social media, to monitor the media real time
is incredibly important to prevent fake news from perpetuating, from replicating, from growing, which then becomes very difficult to stop, because you have so many sources. Some of the sources of fake news are, you can change, but once it gets to a scale when you're talking about 300, 400, 500 pieces of that fake news, it's very difficult to change. I would say that in the UK, if fake news is perpetuated by a particular source, the UK media is generally sympathetic to that, and they will make changes. We have had incidents where the quality media in the UK, the BBC, the Times, the Telegraph, have replicated a piece of false news, possibly unknowingly, possibly because they just didn't have the time to fact check. And that is a big problem in the UK, that journalists do not have the time or the resources to fact check absolutely everything. But they will change things if they are notified, and if you show that you have proof. So, as an example, we had a client in the biotech industry. Journalists made a mistake; they didn't fact check. We went back to them; they changed the article. So that is how you would manage something like that. And the quality media in the UK, quality journalists are very happy to change things as long as you show that you have proof. So that's how we typically stop the sources of fake news. And if you can't do it at the source, can't do it immediately, it does get very expensive and sometimes very difficult to erase. So, in terms of fake news and a crisis, they do work hand in hand, and sometimes that fake news becomes a reputational crisis for a business. I think most businesses are prepared for fake news. I think that there is a certain approach that you need to take. You have to be very factual, you have to be very polite, but you also have to be quite assertive. We have had situations where fake news has come out about the business, sometimes from competitors, sometimes from activists as well. And you have to be very, very forceful to say, in the nicest possible of way, you need to remove this piece, or you need to correct it as soon as possible. We rarely use litigation in order to change fake news. That there has been the odd occasion where we've had to bring in the lawyers, but that has been really a last resort and very rare for the most part. So I don't think it's not about changing the culture, it's about changing the procedures. I think that there are a lot of businesses that do take fake news very seriously, but sometimes they're too slow to act. They don't have assigned people to really combat the fake news, and they need to. So I would say in the UK, there's 30 or 40% of larger businesses that need to be a little bit more seriously, take the fake news a little bit more seriously. And I think that comes from the entire business. Speaking specifically about ESG, this is where the fake news comes from. And sometimes it does come from the boardroom. They're under pressure to put information about their environmental policies, and they put that out. And then it perpetuates to fake news, and it's very difficult to control, and it's very difficult to cover up once you are found out. So, my rule of thumb is, yes, absolutely, the culture needs to change. There needs to be, in anything that any business does, there has to be genuine intent. If not, then don't do it. Those are my clear recommendations to clients. If you don't believe in it, then don't do it. As an example, we had at the moment in Europe, we have a war between Russia and the Ukraine. And we had a couple of our clients who said, what are we going to do about the Ukraine? Well, I said, well, what does your business have to do with the Ukraine? Are you selling anything there? Do you have any clients there? Do you have any suppliers there? And they said, no.
So I said, you shouldn't be doing anything then, you has to be genuine. You can't do it just to follow the others, because again, that could put a brand in a very difficult and dangerous situation. Muito obrigado, Joshua, pela apresentação fantástica. Agora, without much further ado, eu gostaria de passar a palavra para a Lorena, da Central Press, para a nossa segunda palestra de hoje. Lorena, the floor is yours. Obrigada, Adam. Obrigada, Aldo e a Britcham pelo convite, primeiro de tudo. É uma satisfação falar aqui com vocês, principalmente com o nosso colega Joshua, nosso parceiro da Central Press aqui em Londres, que nos recebeu sempre de braços abertos. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença de uma crise, de gerir uma crise aqui no Brasil, aí no Brasil e aqui no Reino Unido. Nós estamos falando de reputação, e a reputação hoje é o maior valor de uma marca. Antigamente a gente falava que poderia ser um produto, poderia ser a qualidade. Hoje a reputação, ela fecha empresas, ela derruba a bolsa, ela tira presidente, enfim. E na era da desinformação que nós estamos, as tais fake news que nós falamos, isso tem feito muita diferença. Na questão da gestão de crise, nós temos gerido muito mais crise do que antigamente a gente fazia. A nossa empresa acabou se especializando nisso. Mas a gente não pode dizer que fake news é um fato novo. Elas sempre existiram. As fake news são históricas. A gente lembra que o regime nazista chegou ao poder e realizou algumas das suas maiores atrocidades baseado em fake news. O que eu posso dizer é que o que eu vejo que quanto menor o índice de educação de um país, mais fácil de disseminar essas fake news. E agora com as redes sociais, com o WhatsApp, com todas essas ferramentas que nós temos disponíveis, tecnológicas, a velocidade da propagação e o alcance dessas desinformações são muito maiores agora. Então, por isso que a gente tem visto esse fenômeno recorrente sendo muito falado, né, e combatido. No Brasil, uma das formas que a gente tem usado para combater isso é a educação midiática, que inclusive está na nossa BNCC e vem sendo aplicada nas escolas públicas e particulares do país. A gente tem visto muitas crianças, muitos jovens falando sobre isso, que é uma coisa muito boa. E no Brasil, a gente consegue prever uma certa sazonalidade. Pelo que o Joshua falou, aqui a gente teve também esse fenômeno com o advento da Covid, surtos sendo divulgados em locais onde não estavam, ou uma empresa quebrou e, na verdade, ela não quebrou, uma notícia falando que empresas fecharam suas portas. A gente teve isso no Brasil com as lojas Renner, se não me engano, fora de um contexto total. 2 anos depois, uma notícia falando que as lojas Renner fecharam as portas de todas as suas lojas, sendo que isso tinha acontecido no começo da crise, foi por um outro contexto. Então, assim, a gente consegue prever uma sazonalidade. Agora, em época de eleições, a mesma coisa. A gente sabe que o número de fake news vai aumentar. Alguns cenários já podem ser traçados para que isso aconteça. Mas as fake news, ao contrário do que muitos pensam, elas não precisam ser necessariamente mentira, mas principalmente as meias-verdades, que são ainda mais fáceis das pessoas acreditar. Então, notícias fora de contexto, como essa que eu citei da Renner, títulos que são duvidosos, títulos que dizem uma coisa e depois, quando você vai ler no meio da matéria, não é bem aquilo, a matéria vai explicando melhor aquilo, e aí, quando as pessoas compartilham, 80% das pessoas que recebem aquela notícia não vai abrir, não abrem a matéria para ler a explicação.
Elas acreditam no texto, tiram suas próprias conclusões e vão passando para frente. Isso se torna o que a gente conhece como aquele telefone sem fio, né? O Joshua falou a respeito das empresas aqui no Reino Unido que enfeitam a sua imagem e fingem ser o que não ser, o tal do overpromising. No Brasil também acontece muito isso, mas eu acho que no Brasil a gente não trata isso com tanta seriedade, como tão grave como é visto aqui no Reino Unido. As pessoas simplesmente param de usar marcas que estão prometendo que não cumprem aqui. No Brasil, a gente tem muito mais casos de fake news vindo de concorrentes, empresas concorrentes, empresas plantando criminosamente até notícias falsas sobre concorrentes para ferir a reputação daquele concorrente. Temos muito casos de gestão de crise nesse sentido. Ativismo também a gente tem visto. E também por muita a questão que o Joshua falou da mídia. A imprensa não tem... Hoje em dia, as redações estão tão enxutas, estão com cada vez menos repórter, com cada vez menos tempo de apurar aquela informação em todas as fontes possíveis. E, às vezes, os jornalistas recebem uma informação de uma fonte que, a princípio, é confiável e publicam sem conferir, porque não tem tempo para conferir aquela informação e acabam divulgando uma notícia mentirosa, né? Uma fake news. A respeito da gestão de crise, concordo com o Joshua também, a verdade é o que impera, né? É o primeiro passo para qualquer gestão de crise. Mas aí tem um embate entre o gestor de crise e o departamento jurídico da empresa. A gente não pode dizer a verdade, não quer dizer que a gente precisa abrir todos os segredos da empresa, que a gente precisa abrir todos os dados, todos os números, escancarar a empresa na mídia, né? A gestão de crise, a verdade na gestão de crise, às vezes, é simplesmente não mentir, não criar uma outra notícia falsa para encobrir aquele teu erro, que às vezes é um erro pequeno, e você está encobrindo com mais um erro, com mais uma mentira, e assim vai se transformando numa bola de neve, como a gente tem visto alguns casos, até mesmo aqui no Reino Unido. No Brasil, a gente tem uma frase que a gente usa muito, que é a mentira tem perna curta. No Reino Unido, no inglês, ela é traduzida ao pé da letra, né? Lies have short legs. E o próprio Abraham Lincoln já dizia, algo que eu uso muito no nosso treinamento de crise, que é: você pode enganar algumas pessoas o tempo todo, ou todas as pessoas durante algum tempo, mas você não pode enganar todas as pessoas o tempo todo. Então, a gente volta nessa mesma questão. A verdade é sempre o melhor caminho. E, assim, admitir os erros é algo tão humano e as pessoas querem isso. Os erros acontecem. A primeira coisa que a gente faz num comitê de crise, quando a gente forma um comitê de crise, é pegar todos os departamentos da empresa e pedir para que levantem vulnerabilidades, quais são os principais riscos daquelas empresas envolvendo, que podem gerar uma crise de imagem. E aí, de todas as vulnerabilidades que a gente levanta, 80% dessas vulnerabilidades e 80% das crises que acontecem todos os dias envolvem pessoas. E todo mundo sabe que errar é humano. Então, grande parte das crises acontece por erro humano. Então, nada mais correto a se fazer que admitir o erro e humanizar a crise. O que as pessoas querem saber é que existe uma pessoa por trás daquele erro, uma pessoa que erra, mas que se arrepende e que se solidariza com os envolvidos e que está pensando o que fazer para que essa crise não aconteça mais, porque esse problema não volte a acontecer nem com ele, nem com ninguém. E aí a gente diz que ouço muito aqui os empresários falarem que quem sabe gerir crise no Brasil consegue gerir em qualquer lugar do mundo. Sim, a forma de gerir crise é muito similar. O jeito que a gente faz uma gestão de crise no Brasil é o mesmo jeito que o Joshua faz uma gestão de crise aqui no Reino Unido.
a gente utiliza as mesmas ferramentas, a gente, na hora de gerir, a gente faz da mesma forma, mas a diferença é na característica das crises. Então, o que eu vejo entre o Brasil e Reino Unido? O tempo de duração das crises e o impacto é muito diferente. No Brasil, as nossas crises são mais graves, talvez até pelo senso de impunidade de empresas, de políticos, enfim, e das próprias pessoas. E as nossas crises são em maior quantidade, né? A gente pode ver que, por exemplo, a gente liga o noticiário, todos os dias tem um problema diferente. Tem gente que não assiste mais TV quando chega em casa para não entrar em depressão. Aqui no Reino Unido, um pequeno deslize fica por muito tempo na capa dos jornais, até que se esgotem todas as investigações, não se para de falar daquela crise, daquele problema. E no Brasil a gente até chega a brincar que uma crise acaba quando começa outra, né? Então, quando começa o fogo no apartamento do vizinho, acaba o teu problema. Então, a forma é a mesma, mas as características dessas crises são diferentes, é isso que eu percebo. E, como o Joshua falou, as formas de tratar as fake news, a gente tem que ter um monitoramento para identificar de onde estão saindo, parar na hora, estar sempre um passo à frente, né? Antes que essa notícia se espalhe, antes que essa notícia tome uma proporção ainda maior, e hoje isso é muito rápido para acontecer, a gente já tem que estar sabendo, já tem que estar vendo de onde veio essa notícia, de onde veio esse boato, e fazer com que isso pare na hora. Durante a crise da Covid, no primeiro ano da Covid, a gente teve alguns casos em supermercados no Brasil que plantavam no WhatsApp fake news sobre surtos em algumas lojas desse supermercado. E aí, como a gente fazia? A gente tentava descobrir via reversa no WhatsApp, junto com a polícia, para tentar descobrir de onde saiu e fazer esse processo reverso, falando que isso é mentira, que isso era uma fake news, que isso é uma atitude criminosa. Então, quanto antes se descobre isso, mais fácil de parar e mais fácil de conseguir chegar ao mesmo número de pessoas que a notícia é falsa. Existem também alguns aplicativos para que você tome ações imediatas, porque na hora que você está vivendo uma crise, na hora que você está no meio do furacão, você não tem cabeça para pensar o que fazer, e às vezes você não pensa o que fazer, o que é a melhor coisa para se fazer. Então você toma decisões às vezes precipitadas, de cabeça quente. Então, a gente tem experimentado alguns aplicativos, como a CoSafe, é uma empresa sueca, que está no Brasil, está na Europa, e oferece alguns planos pré-definidos já. Você tem o comitê de crise, tem aquele aplicativo, então já tem todas as vulnerabilidades ali do que pode acontecer, e quando acontece alguma coisa, você utiliza um plano pré-definido, quem fala, o que fazer, a quem comunicar. Então é bem interessante, e a tecnologia tem nos ajudado nisso também. E outra ferramenta que a gente também utiliza e que hoje a gente disponibiliza para todos os interessados é um guia de crises. Então, vários dos nossos clientes possuem guias de crises específicos para o seu segmento e, às vezes, específicos para a sua própria empresa e vulnerabilidades. A gente tem um modelo de guia de crise no site da Central Press, que pode ser feito download gratuitamente lá, é um guia de crise premiado, inclusive, do Sistema Positivo de Ensino. Só entrar no site da Central Press, você tem a opção de fazer esse download gratuito. E então você vai dizer, então, é essa a receita da gestão de crise? Eu vou dizer que na prática não tem fórmula. Que, inclusive, cada crise é uma crise, a gente tem que estar atento ao momento, tem que estar atento ao contexto,
tudo pode ser diferente com a crise que acontece com o teu concorrente, acontece com você, dependendo do contexto que você está inserido. Então, assim, não tem fórmula, mas quem está prevenido consegue se virar melhor do que quem não está. É isso, gente. Eu gostaria de agradecer a todos e estou aberta a perguntas também. Muito obrigado, Lorena. Foi uma apresentação fantástica. Eu tenho algumas perguntas aqui. Só começando com uma ordem, eu gostaria de começar a fazer algumas perguntas para Joshua. Hello, Josh. Just picking up just a few of your points, Josh. Kicking off here. What would you say are the 3 most important things you need to do to deal with communication crises in 2022? And just adding to that, I mean, what changes per country? I mean, is there a difference, for example, between developed and developing countries, and specifically the UK and Brazil? Well, to answer your first question, I think that the most important thing is to get to the truth. So you, as a communications professional or a senior management team, need to uncover what the truth is, what has happened, what has gone wrong. Sometimes it's your fault, sometimes it's not, sometimes it's the fault of others, but you need to find out what that is, and then you need to communicate it in a way which is understandable and often sympathetic. That's the most important thing. It's not always about glossing over things and trying to make the best of the situation. It's about being truthful about it and being upfront about these things, because things have changed and you can no longer cover up things that go wrong, or at least for so long. So I think those are the important principles. And I think that, you know, in the countries that we operate in, which is in 5 countries around the world, that it does continue, it is consistent that you need to do that. The difference is sometimes our clients in countries think that they can cover things up, and if they can try and get away with things, but we have seen time and time again that that's not the case, and that the voices of the media and of social media, where people have a real channel to speak their mind and tell the truth, is just too powerful to overcome any sort of crisis. So it's about being honest and sympathetic about the situation. Perfect. Just the last question here, Joshua. What's been the impact? So Lorena mentioned that fake news has always been around, and historically that's true. But what would you say has changed in the advent of our social media world? And what are the lessons for that, for companies and also for communication professionals? Yeah, I think you know, companies do have to be mindful that others are using social media to potentially damage their reputation. Some of it is real and some of it is not. So, you know, there are people, whether it be ex-members of staff who have been, you know, dismissed for some reason or another, that use social media as a channel to get their revenge. You know, we have seen companies in highly competitive marketplaces where their competitors are using social media to put out either falsified news or information that they have gotten from others, which is aiming to ruin the reputation of businesses. So people do believe what they read, whether it be in traditional media or social media. And sometimes this information can perpetuate from social media, where a journalist picks up some sort of story or comment, and then it ends up being written about in a newspaper. And we have seen clients where rumors and false news that have emanated from social media have gone into international media without really too much verification on the journalist's perspective. So that can cause a lot of headaches.
Certainly. And just last question before handing over to Lorena. So obviously, we're talking here about a boom in fake news, especially in a social media world. I'm personally very interested in the topic of what's the role in government, if at all, in a free society to regulate. People have noted, for instance, that the US government has created a type of misinformation bureau to combat fake news. Now, playing devil's advocate here, in your opinion, is that something that's necessary or is it somewhat dangerous? A bit of both, really, Adam. You know, it is needed because, you know, in the scenes, for instance, of COVID, where there was a lot of information and misinformation, you know, some people's lives were at jeopardy because the information that was perpetuating on social media was not verified. You know, at the same, so in a way, the government has some sort of responsibility, but equally, they should also be looking at the social media platforms for this as well. As a point, for instance, Facebook were taking on adverts which weren't necessarily verified beforehand, and that's, you know, those are companies that are spending money with Facebook, and they did very little to verify some of the advertising and the claims. So I think that is the role of the platforms themselves, and the only way to do that is through the government. You know, stifling people's voices on social media is going to be a very difficult situation, especially in countries where they really do honor free speech and freedom of press as well. But I think that there needs to be new tools at the very least to try to identify, you know, what is right, what is truthful, and what is just opinion. Yeah, but it's a difficult balancing act for sure. Now, just very quickly, again, I mean, we talked about this at the beginning before the event started. I mean, picking up on this point and your insight there, what's been the role of legacy media, which has been somewhat discredited in certain ways, at least that's the consensus, and what's the impact of that been on fake news and communication crises? Yeah, I mean, I do think that the belief in what is the traditional media has decreased in the UK for sure, and certainly in other countries. You know, speaking from the perspective of English language countries, the likes of the United States, Australia, and New Zealand, there was an uprise in terms of people really not believing what is the media, and the media has a hard job these days because news travels so fast, and traditional media does not have the money to have lots of journalists and lots of fact checks as well. So it's both a question of the resources that are in the media now to make sure that everything is right, and that has, I think, led to a lot of mistrust in the media, generally speaking. So it's a tough time to get to be a journalist because, you know, while they work very hard, you know, they don't have a lot of time for fact checking. They are under pressure to put articles up as quickly as possible. And unfortunately, accuracy and fact checking has gone out the window sometimes. And that has led to, you know, some inaccurate stories, some questionable judgments. And at the end of the day, consumers read into that and don't believe it anymore. So I think that, you know, what we're seeing is that people need to have multiple sources of information in order to really try to uncover what is real and what isn't, you know, and that's also looking at international media. So, you know, you get a very different perspective, even in the English language, if you read a newspaper in New Zealand and that of the United States. So I think people need to make their own judgments almost as to what is the truth and what is and what is really going on. And then, of course, there's always people who go to the media that just verifies their own beliefs. So we have seen a lot of more extremist media, as we've seen in the US, obviously with Donald Trump, where, you know, his supporters were just reading the newspapers and blogs that were supporting Donald Trump. They did not want to see a contrast in views or to see other viewpoints.
Joshua, thank you very much, sir, for the presentation and the insights. Agora, passando para a nossa amiga Lorena, em Londres também. Lorena, você é uma profissional de comunicação faz muitos anos, mas depois de começar a operação do Central Press no Reino Unido, qual foi a primeira coisa que chamou a atenção, que você aprendeu sobre esse assunto no Reino Unido? E também, só pegando o gancho, qual foi a diferença entre as culturas? Ou seja, qual foi o impacto da cultura quando vocês estão liderando com crises de comunicação? Eu acho que a primeira coisa que me chamou a atenção, assim, foi que o britânico, o europeu, eles levam muito a sério os problemas, as crises, os fatos negativos, eles escancaram mesmo, só que, assim, eles aguardam um posicionamento oficial. Primeiro que a gente tem uma diferença que, antes mesmo da gente se posicionar, das empresas que estão sofrendo crise se posicionarem sobre o que realmente aconteceu com elas, os veículos já estão, no Brasil, já estão divulgando. Então, a gente vê, antes da empresa falar, tem de tudo sobre aquela crise que você não sabe em qual veículo acreditar. Se você acredita na rede social X, se você acredita na rede social Y, se você acredita em algum veículo que está soltando alguma informação. Então, a gente tem essa característica do Brasil de soltar uma informação antes de checar completamente as fontes, de ouvir as fontes oficiais. Aqui no Reino Unido, eu cheguei a presenciar em 2017 um atentado terrorista que eu fiquei sabendo pela Rede Globo no Brasil, pela Globo News, antes da BBC noticiar aqui no Reino Unido. Então, eu estava aqui em Londres, meus amigos me ligando para saber se eu estava bem, e eu não estava sabendo o que estava acontecendo. Por quê? Porque mesmo sem saber o que tinha acontecido, no Brasil já estava sendo divulgado, e aqui não, os veículos pararam, esperaram as fontes oficiais falarem o que realmente tinha acontecido, para não divulgar sem essa responsabilidade com a verdade, com as pessoas. Então, eu vejo aqui muito disso, essa responsabilidade social de passar uma informação correta, levado muito a sério. Então, isso é algo muito bom quando você está lidando com crises, porque você está trabalhando com a verdade, e é isso que vai imperar. E a verdade vai chegar. Já no Brasil, não. No Brasil, a gente lidou com algumas crises, por exemplo, que as pessoas acreditam no que elas querem acreditar, não no que você está colocando, escancarando na frente dela, que é a verdade. Então, a gente lidou com algumas denúncias mentirosas que demoraram meses para a gente mostrar que aquilo era mentira, porque as pessoas queriam acreditar que aquela denúncia era verdade. Então, eu acho que foi assim algo que me chamou mais atenção, e o tempo com que isso fica na mídia, né? Coisas que para a gente acontecem todos os dias, como uma festa de um primeiro-ministro no Brasil. Quantos políticos fizeram festa durante a pandemia e ninguém colocou isso na mídia e ninguém falou nada? Então, parece que os problemas no Brasil são minimizados por outros problemas, nossas crises, as pessoas passando fome. Dizem que quando a gente passa fome, as outras coisas ficam de lado, né? Então, pode ser isso também. A gente tem problemas muito maiores. Legal. E só mais umas perguntas, depois de passar a palavra para o nosso amigo Aldo. Então, a gente está vendo, né, uma tendência de empresas virando espécie de ativistas cooperativos, né, com mensagens de valores e adoptando posições sobre política, sobre outros assuntos, que historicamente isso não foi papel da empresa, né? O papel histórico sempre foi para gerar lucro e valorar as acionistas da empresa. Então, dado esse contexto, esse movimento, né, que está acontecendo, você vê alguma diferença entre como empresas britânicas e empresas brasileiras estão vendo isso? Eu vejo um movimento assim
é exatamente por isso que nós estamos vindo para o Reino Unido. Eu vejo uma antecipação do que vai acontecer no Brasil acontecendo aqui. As empresas daqui, não é questão que elas não visam lucro, pelo contrário, Ada, elas visam lucro, nós somos capitalistas, né? Mentira a gente dizer que a empresa não está visando lucro, que a empresa está reciclando porque ela não está visando lucro. Não, ela está reciclando porque as pessoas vão comprar dela porque ela recicla. E se ela não reciclar, as pessoas vão parar de comprar dela e ela vai parar de ter lucro. Então, assim, não é, a gente não vive num conto de fadas, mas é exatamente isso. A gente tem que ver o que o consumidor está pedindo, tem que acompanhar essa mudança, tem que acompanhar esse papel social, e a sociedade pede isso, é muito importante também. Legal. E só uma última pergunta, então, vocês têm clientes no UK que também têm operações no Brasil. O que muda para vocês? Uma abordagem universal? Tem local flavor? Como vocês trabalham com essas duas necessidades para os dois mercados? Nós trabalhamos com clientes do Reino Unido, nós somos parceiros do Jocha e da Brasil. Então, atendemos alguns clientes deles no Reino Unido, eles atendem alguns clientes nossos, nós atendemos alguns clientes deles do Reino Unido no Brasil, e ele atende alguns clientes nossos brasileiros no Reino Unido. Basicamente, nós temos um padrão universal, mas sim, tem algumas questões, eu acho que principalmente a questão de relacionamento local é muito importante, porque a cultura é bem diferente, a forma de se conversar com os jornalistas é diferente, um release que funciona, uma nota que funciona no Reino Unido não funciona no Brasil e vice-versa. Se a gente não tivesse essa parceria, seria muito difícil a gente conseguir essa abertura e um gerenciamento de crise tão eficaz, porque você precisa entender o público com quem você está falando, você precisa entender a cultura daquele país, você precisa entender a cultura daquele veículo específico. E o Brasil, por ser tão grande, isso acontece às vezes até dentro dos próprios estados. Então, a gente tem que estar não só no sul, mas a gente tem que ter correspondente no norte, tem que ter correspondente no centro-oeste, porque às vezes são formas de trabalhar com a mídia muito diferentes. Legal, muito obrigado. Para mim é isso. Eu posso ficar aqui o dia todo fazendo perguntas, porque realmente é uma tópica, uma área muito interessante. Mas agora eu fico feliz em passar a palavra para Aldo para mais perguntas e logo em seguida o encerramento do nosso webinar de hoje. Muito obrigado, Lorena e Joshua. Legal, Adam. I have some questions, but in Portuguese. I'll ask to Lorena. So, Lorena, o Joshua comentou muito sobre o ESG, né, na fala dele. Comentou muito da questão das empresas serem genuínas, né, de que os consumidores hoje têm o poder na mão, né, por ter informação lá na ponta. E quando a gente vê esse movimento de ESG, você falou muito bem agora, né, que o UK sempre um pouco mais à frente do que o Brasil. Então, no ESG, com certeza, o UK está na frente e está levando, né, esse movimento, inclusive sendo um dos países que tem ajudado a levar isso para outros países, né, no globo. Dentro do contexto de ESG, quando eu olho aqui para as empresas brasileiras, eu vejo muitas empresas ainda tentando entender o que é o ESG, como que eu tenho que aplicar isso no meu contexto, né, do meu negócio. Algumas já faziam diversas ações, né, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de diversidade social e assim por diante, governança também. Porque eu vejo que ainda tem um hiato ali, um espaço no qual as empresas ainda precisam entender como abordar essa situação. E nesse movimento de criar programas internos, né, de mudar, em algumas situações tem que mudar a cultura da organização, né, quando a gente fala de diversidade, principalmente, tem situações que as empresas precisam mudar a cultura, né, tem muito mindset retrógrados ainda que não aceitam algumas situações. E, ao mesmo tempo, a gente vê situações de empresas demitindo, né, funcionários por expor alguma situação na própria rede social pessoal delas, e isso também vira uma crise para a organização lidar.
Como que você tem visto isso, trazendo um pouco essa questão que você falou, né? O ambiente UK mais avançado e trazendo esse cenário para as empresas brasileiras que ainda estão começando a lidar mais com as situações de ESG, lidar mais, cada vez mais, né, com redes sociais e extrapolação, né, de fatos que acontecem aí no dia a dia. Talvez seja até mais fácil, né, no Reino Unido, a gente ter uma inovação, porque tudo acontece muito mais rápido aqui, talvez até pelo tamanho do país mesmo. O Brasil, ele é tão grande, tão diverso, que até mesmo para você ter veículos elétricos, por exemplo, você precisa de toda uma logística, que não é assim, você pegar e colocar veículo elétrico para vender no Brasil e achar que isso vai vender. Não é assim, né? Aqui é muito mais fácil você construir os postos de abastecimento, porque é uma extensão muito menor. Você pensa na logística que tem tudo isso para um país continental, né? Então, a gente tem esse problema das dimensões, de ser muito mais difícil de implantar algumas coisas no nosso país emergente, uma economia emergente também. Tem a questão do financiamento, até tive na última semana num evento aqui no Reino Unido, onde essa questão do financiamento de ESG no Brasil foi discutida entre empresas do setor financeiro, porque existe uma transição também de uma empresa completamente voltada a uso de combustíveis fósseis, para se tornar uma empresa verde, para aderir a essa economia verde, tem um custo muito alto, né? Então precisa ter formas de financiamento para isso. E no Brasil hoje a gente ainda vê isso muito devagar, a gente ainda vê isso começando a acontecer, sendo que aqui no Reino Unido já aconteceu, já teve muitos benefícios para empresas que fizeram essa virada, né? Já tiveram muitos mecanismos para que isso acontecesse, muitos incentivos do próprio governo. Então, o ESG está muito mais forte aqui no Reino Unido do que no Brasil, talvez pelo próprio incentivo. Mas eu vejo há décadas já algumas empresas evoluindo em conceitos como responsabilidade social, sustentabilidade, governança, compliance. Eu vejo que o Brasil está evoluindo, mas acho que a passos um pouco mais lentos do que acontece aqui no Reino Unido. Eu acho que é exatamente isso que eu falei anteriormente. A gente vê aqui o que vai acontecer ainda, de repente, algumas décadas para frente no Brasil. Perfeito. Acho que mais uma última pergunta. Você citou algumas ferramentas, né, que são utilizadas. O quanto isso, né, aliado talvez a um plano de resposta à crise, mas também eu tendo algum tipo de solução tecnológica para me ajudar a mapear a rede social, a mapear o que estão dizendo de bem ou de ruim da minha empresa, pode ajudar numa situação de crise ou pré-crise. Hoje a gente vive na época dos dados, né? O dado hoje é primordial, o dado é ouro. Então, quem tem todos os dados, quem tem um dashboard na sua frente para poder tomar as decisões corretas, vai tomar a melhor decisão no tempo mais certo. E na gestão de crise, se você agir rápido, é assim, metade do trabalho já está feito. É a questão de você agir o mais rápido possível, você ter uma resposta pronta para um problema que você não vai precisar pensar de cabeça quente na hora que aquele problema acontecer. Acho que essas ferramentas são muito importantes nesse sentido, sabe? As ferramentas tecnológicas, elas não vão suprir tudo que você precisa, mas vão ajudar muito, que já tem ajudado. Ok. Ok, Adam, não sei se você tem algum comentário de encerramento. Lorena também. Joshua, I don't know if you'd like to give us any disclosure, any comments to finalize, to end this webinar. Feel free.
Do meu lado, não ando. Eu acho que foi uma webinar muito interessante. Eu gostei bastante dos tópicos, as respostas às perguntas também. E só para agradecer também, mais uma vez, todo mundo nos acompanhando hoje. Também, claro, obviamente, para a Lorena e Joshua, pelas contribuições fantásticas hoje. Mas, para o meu lado, é isso. Obrigado a todos. Thank you. Obrigada pela audiência, obrigada pelo convite. Tenham todos um bom dia. Então, perfeito. Então, vamos para o encerramento. Acho que gostaríamos novamente de agradecer a todos pela presença, né, toda a audiência, em especial também aos nossos palestrantes e toda a equipe interna da Central Press e da Brazil Agents, que participaram conosco hoje. Os próximos eventos da Bridgeon estão disponíveis no site, então basta acessar www.bridgeon.com.br e convido a todos a se inscreverem, né, no canal da Bridgeon no YouTube e a compartilhar também o link da gravação desse webinar, que vai ficar disponível posteriormente à finalização desse encontro de hoje. Então tá bom, até a próxima, obrigado a todos. Thank you. Thank you. Obrigada.